O poder da palavra. Por tuas palavras, serás justificado, e também por elas, serás condenado. Uma pessoa que conhece o poder da palavra torna-se cuidadosíssima com o que diz e com o que conversa. Basta observar a reação que as suas palavras provocam para ver que elas a não retornam vazias. Através de sua palavra expressa, o homem está continuamente criando leis para si mesmo. Conheci um homem que dizia: eu sempre perco o autocarro. Invariavelmente ele me escapa exatamente no momento em que eu chego. Já a sua filha dizia: eu sempre consigo apanhar o autocarro. Com certeza ele vem no exato momento em que eu chego lá. E isso se passou durante anos. Cada um deles havia criado uma lei específica para si próprio, uma para o sucesso, outra para o fracasso. Trata-se da psicologia das superstições. A ferradura ou o pé de coelho não contém em si nenhum poder, mas a palavra expressa do homem e a sua crença de que isso trará boa sorte para ele cria a expectativa na mente subconsciente, e acaba por atrair uma situação de sorte. Imagino, contudo, que isto não funcionará quando o homem for espiritualmente avançado e vier a conhecer uma lei superior. A pessoa não pode retroceder, e deve jogar fora todas as imagens sombrias. Por exemplo, 2 homens, em minha turma, tiveram grande sucesso nos negócios por vários meses, até que, subitamente, tudo foi por água abaixo. Tentamos analisar a situação, e eu descobri que, em vez de fazer suas afirmações e agradecer a Deus pelo sucesso e prosperidade, cada um deles havia comprado um amuleto. Eu disse: eu vejo que vocês têm depositado fé em macaquinhos da sorte em vez de acreditar em Deus. Libertem-se desses amuletos e clamem pela lei do perdão, pois o homem tem o poder de perdoar ou neutralizar seus próprios erros. Eles então decidiram livrar-se dos amuletos, e tudo voltou a correr bem com seus negócios novamente. Isso não significa, contudo, que todo mundo deva tirar fora todo e qualquer enfeite da sorte, ferradura, etc. que tenha espalhado pela casa. Mas a pessoa deve sim reconhecer que a força que está por trás disso vem do único poder que existe, o de Deus, e que o objeto simplesmente lhe dá a sensação da expectativa e do desejo de que algo aconteça. Eu me encontrava com uma amiga, um dia, e ela estava desesperada. Ao cruzar a rua, ela apanhou uma ferradura. Imediatamente, encheu-se de alegria e esperança. Ela disse que Deus havia lhe enviado a ferradura, para que ela se mantivesse animada. Na realidade, no momento aquilo talvez tenha sido a única coisa que ela poderia ter registrado em seu subconsciente. A sua esperança se tornou fé, e ela em última análise fez uma maravilhosa revelação. Quero deixar aqui bem claro que os homens antes mencionados estavam a depender dos amuletos, e somente destes, enquanto que esta mulher reconheceu o poder simbólico que estava por trás daquela ferradura. Eu sei, no meu próprio caso, custou-me muito livrar-me de uma crença de que uma certa coisa me causava desapontamento. Sempre que aquilo se passava, invariavelmente viria o desapontamento logo depois. Descobri que a única forma pela qual seria capaz de lidar com aquilo era estabelecer uma mudança em meu subconsciente, fazendo a seguinte afirmação: não existem 2 poderes, mas somente um poder, Deus, portanto, não existem desapontamentos, e aquilo que acontece comigo significa uma surpresa agradável. De imediato, percebi uma mudança, e surpresas agradáveis começaram a aparecer pelo meu caminho. Tenho uma amiga que sempre dizia que nada poderia induzi-la a passar por debaixo de uma escada. Eu lhe disse: se você tem medo, você estará cedendo a uma crença em 2 poderes, o bem e o mal, em vez de só em um. Como Deus é absoluto, não pode haver força que se oponha a ele. Para demonstrar que você somente acredita em um único poder, o de Deus, e que não há nenhum poder ou realidade no mal, passe por debaixo da próxima escada que encontrar pela frente. Logo depois, ela se dirigiu para o seu trabalho no banco. Ela teve de ir abrir sua caixa de valores no cofre e no caminho havia por acaso uma escada. Era impossível atingir o cofre sem passar por debaixo dela. Ela gritou de susto e se afastou. Ela não podia encarar o leão à sua frente. Contudo, quando ela alcançou a rua, as minhas palavras soaram em seus ouvidos, e ela decidiu voltar e passar por debaixo da escada. Aquele foi um grande momento em sua vida, pois as escadas a tinham aprisionado por anos e anos. Quando ela fez o mesmo caminho em direção ao cofre, a escada já não estava mais lá. E isso acontece tão frequentemente. Se alguém quer fazer alguma coisa de que tem medo, ele simplesmente não precisa fazê-lo. Trata-se da lei da não resistência, a qual é tão pouco compreendida. Alguém já disse que a coragem contém mágica e gênio.
Encare uma situação sem medo, e não haverá situação a ser encarada, ela simplesmente deixa de ter o peso, a importância que nos parece ter. A explicação para isso é que o medo atraiu a escada que se interpôs no caminho da mulher, e a ausência do medo a retirou de lá. Assim, as forças invisíveis estão sempre trabalhando a favor do homem que estiver sempre puxando as cordas para si mesmo, embora o faça de uma maneira inconsciente. Devido ao poder vibratório das palavras, o que quer que o homem diga, ele começa a atrair para si. As pessoas que continuamente falam de doenças, invariavelmente as atraem. Depois que o homem aprende a verdade, ele se conscientiza da necessidade de ser tão cuidadoso com suas palavras. Por exemplo, tem uma amiga que sempre diz no telefone: venha me visitar mesmo, para um papo legal digno dos velhos tempos. Este papo dos velhos tempos significava mais 1 hora e cerca de 500 a 1000 palavras destrutivas, sendo os principais tópicos: a perda, a falta, o fracasso e a doença. Ao que eu respondia: não, muito obrigada, já tive suficientes papos de velhos tempos em minha vida, eles custam muito caro, mas ficarei feliz em ter com você um papo mais atual, e falarmos sobre o que queremos, e não sobre o que não queremos. Há um ditado antigo que dizia que o homem somente deve ousar utilizar as suas palavras para 3 finalidades: curar, abençoar ou prosperar. O que o homem diz dos outros será dito contra si, e o que desejar para outrem, estará desejando a si próprio. As maldições, assim como as galinhas, voltam para casa para dormir. Se um homem deseja a outrem a má sorte, com certeza ele atrairá má sorte para si próprio. Se ele desejar auxiliar alguém para que tenha sucesso, ele estará desejando e auxiliando-se a si mesmo rumo ao sucesso. O corpo pode ser renovado e transformado através da palavra expressa e da visão clara, e a doença poderá ser completamente extirpada da consciência. O metafísico sabe que toda e qualquer doença tem uma correspondência mental, e que a fim de curar o corpo, é preciso primeiro ancorar a alma. A alma é a mente subconsciente, e ela deve ser a salva do pensamento errôneo e iníquo. No Salmo 23, lemos: Ele restaura a minha alma. Isto significa que a mente subconsciente, ou alma, deve ser restaurada com as ideias corretas, e o casamento místico é o casamento da alma e o espírito, ou o subconsciente e a mente supraconsciente, portanto Deus e o homem tornam-se um só. Eles precisam ser um só. Quando o subconsciente completa-se com ideias perfeitas da supraconsciência, Deus e o homem tornam-se um só. Eu e o Pai somos um só. Quer isto dizer que ele é uno no reino das ideias perfeitas, ele é o homem feito à semelhança e imaginação, de Deus e recebe o poder e domínio sobre todas as coisas da criação, sobre a sua mente, sobre o seu corpo e sobre as suas ações. Faz sentido então dizer que toda doença e infelicidade advém da violação da lei do amor? Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros, e no jogo da vida, o amor e a boa vontade são as regras mais importantes. Por exemplo, uma mulher que conheço carregou, por anos, a aparência resultante de uma terrível doença da pele. Os médicos lhe disseram que aquilo era incurável, e por isso ela estava desesperada. Ela trabalhava como atriz e tinha medo de que logo tivesse de abandonar a profissão, e então ficaria sem outro meio qualquer para seu sustento. Contudo, ela conseguiu um bom contrato e na noite de estreia fez um grande sucesso. Recebeu elogios dos críticos e ficou muito feliz e estimulada. No dia seguinte, ela recebeu um aviso de que estava demitida. Um homem da plateia tivera inveja de seu sucesso e provocou a sua demissão. Ela sentiu que o ódio e o ressentimento tomaram conta de si, e então ela gritou: ó Deus, não deixais que eu odeie aquele homem. Aquela noite ela trabalhou horas em silêncio. Disse ela, eu logo entrei num silêncio profundo. Parecia estar em paz comigo mesma, com aquele homem, e com o mundo inteiro. Continuei assim pelas noites seguintes, e no terceiro dia descobri que eu estava curada completamente da doença da pele. Ao pedir por amor, ou boa vontade, ela havia cumprido a lei, pois o amor significa o cumprimento da lei, e a doença, que adveio do ressentimento subconsciente, foi eliminada. A crítica continuada produz reumatismo, uma vez que pensamentos críticos, desarmoniosos causam depósitos estranhos no sangue, que se acumulam nas articulações. Falsos crescimentos são causados pela inveja, pelo ódio, falta do perdão, medo, etc. Toda doença é causada por uma mente atormentada. Em minha turma eu disse certa vez: não adianta nada perguntar a alguém qual é o problema com você, quando poderíamos simplesmente indagar: quem é o problema com você? A falta de perdão constitui a causa mais
prolífica da doença. Ela endurece as artérias ou o fígado, e também afeta a visão. Em seu caminho um dia eu visitei uma mulher que dizia estar enferma por haver comido ostra envenenada. Eu respondi: "Oh, não, a ostra era inofensiva, você é que envenenou a ostra. Qual é o problema com você?" Ela respondeu: "Oh, cerca de 19 pessoas." Ela havia discutido com 19 pessoas e havia se tornado tão confusa, que atraiu a ostra errada. Qualquer desarmonia no exterior indica haver uma desarmonia mental. Assim, o exterior reflete o interior. Os únicos inimigos do homem estão dentro de si mesmo. E os inimigos do homem serão aqueles dentro de sua própria casa. A personalidade é um dos últimos inimigos a ser vencido, uma vez que este planeta está apenas fazendo a sua estreia em termos de amor. Era a mensagem de Cristo, paz na terra aos homens de boa vontade. Portanto, o homem iluminado esforça-se por aperfeiçoar-se ante o seu próximo. Sua obra está com ele mesmo, para espalhar boa vontade e bênçãos a todos os homens, e o maravilhoso é que se alguém abençoa uma pessoa, esta não tem forças para prejudicar aquele que abençoou. Por exemplo, um homem veio a mim pedir um tratamento para ter sucesso em seu negócio. Ele vendia maquinaria, e um concorrente apareceu no cenário com o que proclamava ser uma máquina melhor, aí meu amigo temeu a derrota. Eu então lhe disse: primeiramente, temos de nos livrar de todo temor, e saber que Deus protege os seus interesses, e que a ideia divina deve emergir da situação. Isto é, a máquina certa será vendida, pelo homem certo, para o homem certo. E acrescentei: não mantenha uma imagem crítica daquele homem. Abençoe-o todo dia, e não pense em vender a tua máquina, caso essa não seja a ideia divina. Assim, ele partiu para o encontro, sem medo e sem resistir, e abençoar o outro homem. Ele contou-me depois que o resultado foi notável. A máquina que o outro vendia recusou-se a funcionar, e ele acabou vendendo a dele sem a menor dificuldade. Pois eu vos digo: amai a vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e rezai por aqueles que vos perseguem. A boa vontade produz uma grande aura de proteção em torno daquele que a emana, e a nenhuma arma que se formar contra ele prosperará. Em outras palavras, o amor e a boa vontade destroem os inimigos que existem dentro da própria pessoa, porquanto não existem inimigos do lado de fora. Há paz na terra àquele que semeia boa vontade entre os homens. A lei da não resistência. Não resistas ao mal. Não te deixes sobrepujar pelo mal, mas sobrepuja o mal com o bem. Nada nesta terra pode resistir a uma pessoa que seja absolutamente não resistente. Os chineses dizem que a água é o mais poderoso elemento, porque ela é perfeitamente não resistente. Ela pode desgastar uma rocha, e, ao mesmo tempo, varrer tudo o que encontrar pela frente. Jesus Cristo disse: não resistas ao mal, pois ele sabia que na realidade não existe o mal, portanto nada há para se resistir. O mal adveio da vã imaginação do homem, ou de uma crença em dois poderes, o bem e o mal. Existe uma lenda antiga, de que Adão e Eva comeram o fruto proibido da árvore da vida, e daí viram dois poderes ao invés de um só poder, Deus. Portanto, o mal é uma falsa lei que o homem estabeleceu para si próprio através de psicoma ou do sono da alma. Sono da alma significa que a alma do homem tem sido hipnotizada pela crença humana, no pecado, na doença, e na morte, etc., que consiste em pensamentos carnais ou mortais, e as ações do homem exteriorizaram em suas ilusões. Lemos em um capítulo anterior que a alma do homem é o seu subconsciente, e o que quer que sinta profundamente, bem ou mal, é retratado externamente por esse fiel escravo. O seu corpo e ações demonstram o que este tem estado a retratar. O homem que adoece retratou a doença, o homem pobre, a pobreza, o homem rico, a riqueza. As pessoas frequentemente dizem: por que é que uma criança pequena atrai a doença, quando ela é ainda muito jovem para saber o que isso significa? Eu respondo que as crianças são sensíveis e receptivas aos pensamentos dos outros sobre elas, e frequentemente retratam os medos de seus pais. Eu ouvi certa vez um metafísico dizer: se você mesmo não dirigir o seu subconsciente, alguém o fará em seu lugar. As mães frequentemente, inconscientemente, atraem doença e fracasso para suas crianças, ao mantê-los continuamente sob a ameaça de pensamentos de medo e estar sempre alerta para os sintomas. Por exemplo, uma amiga perguntou a uma mulher se o seu filho pequeno já havia tido sarampo. Ao que ela respondeu prontamente: ainda não.
Isso implicou que ela estava a esperar a doença e que, portanto, preparava-se para o que ela não queria nem para ela nem para a criança. Entretanto, o homem que for centrado e estabelecido em pensamentos corretos, o homem que proferir a boa vontade a seu próximo, e que não tiver medo, não poderá ser tocado ou influenciado pelos pensamentos negativos dos outros. A resistência é como um inferno, uma vez que ela coloca o homem em um estado de tormenta. Um metafísico certa vez brindou-me com uma maravilhosa receita para conhecer todos os truques no jogo da vida, a qual consiste no que há de melhor em termos de não resistência. Ele a ofereceu desta maneira: outrora em minha vida, eu costumava batizar crianças e, naturalmente, elas tinham vários nomes. Agora eu já não batizo crianças, mas batizo acontecimentos, só que eu dou a cada acontecimento o mesmo nome. Se tem um fracasso, eu batizo de sucesso, no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vemos nisso a grande lei da transmutação, fundada na não resistência. Através de sua palavra, cada fracasso foi transmutado em sucesso. Por exemplo, uma mulher que precisava de dinheiro, e que conhecia a lei espiritual da opulência, lançava-se continuamente em um estado de inquietação, com um homem que a fazia sentir-se muito pobre. Ele falava sempre de falta e de limitação e ela começou a captar os seus pensamentos sobre pobreza, de modo que ela então não gostava dele e o culpava pelo fracasso dela. Ela sabia que, a fim de demonstrar a sua abundância, ela devia primeiro sentir que havia recebido, um sentimento de opulência deve preceder a sua manifestação. Um dia ela confrontou-se com a ideia de que estava a resistir à situação e haver dois poderes em vez de um só. Então ela abençoou o homem e batizou a situação de sucesso. Ela afirmou: já que existe somente um poder, o de Deus, esse homem está aqui para o meu bem e minha prosperidade, exatamente o que parecia que ele não estava lá para garantir. Logo após aquilo, ela encontrou, através deste homem, uma mulher que lhe pagou, por um serviço realizado, vários milhares de dólares, e aquele homem mudou-se para uma distante cidade, e desapareceu harmoniosamente de sua vida. Faça a seguinte afirmação: todo homem constitui um elo dourado na corrente de minha bem-aventurança, pois todos os homens são Deus em manifestação, a esperar a oportunidade dada pelo homem, ele próprio, de servir ao divino plano de sua vida. Abençoe a seu inimigo, e estará roubando dele a sua munição. As suas flechas estarão a transmutar-se em bênçãos. Esta lei aplica-se tanto a nações quanto a indivíduos. Abençoe uma nação, mande amor e boa vontade a cada habitante, e esta estará destituída de seu poder de fazer o mal. O homem só pode extrair a ideia certa da não resistência através da compreensão espiritual. Meus leitores frequentemente diziam: eu não quero me transformar num capacho. Eu respondia: quando você utiliza a não resistência com sabedoria, ninguém jamais será capaz de passar sobre você. Um outro exemplo: um dia eu esperava impacientemente um importante telefonema. Eu resistia a cada chamada que entrava e eu mesmo não fazia nenhuma chamada, pensando que isso pudesse interferir com aquela que eu esperava. Em vez de dizer: ideias divinas nunca se conflitam, a chamada virá na hora certa, deixando que a infinita inteligência operasse, eu comecei a manobrar as coisas por mim mesma, assumi a batalha como se fosse minha, e não de Deus, e permaneci tensa e ansiosa. A campainha não tocou sequer durante 1 hora, e olhei rápido para o telefone e notei que o receptor havia estado fora do gancho por todo aquele tempo, e o telefone estava desligado. A minha ansiedade, medo e crença na interferência, havia ocasionado um eclipse total do telefone. Ao perceber o que havia feito, eu comecei a abençoar a situação imediatamente, eu a batizei de sucesso, e afirmei: eu não posso perder qualquer chamada que vier para mim por vontade divina, encontro-me sob estado de graça, e não sob o jugo da lei. Um amigo correu para o telefone mais próximo, a fim de notificar a companhia para a religação. Ele entrou em uma mercearia que se encontrava lotada de gente, mas o proprietário abandonou seus clientes para atender a chamada ele próprio. Meu telefone foi conectado imediatamente, e 2 minutos depois, eu recebi uma chamada muito importante, e cerca de 1 hora mais tarde, veio aquela chamada pela qual eu tanto esperava. O seu barco se aproxima sobre um mar de calmaria. Se o homem resiste a uma situação, ele sempre a terá perto dele. Mas se ele se afasta dela, ela o acompanhará. Por exemplo, eu repeti isso para uma mulher certo dia, e ela respondeu: quão verdadeiro é isto. Eu me encontrava infeliz em casa, não gostava de minha mãe, que sempre se portava de maneira crítica e dominadora, então eu fugi e me casei, mas casei-me com minha mãe, pois o meu marido era exatamente como minha mãe, e eu continuei tendo de enfrentar a mesma situação novamente.
concorde com o seu adversário rapidamente. Isso quer dizer, concorde que a situação adversa é boa, não se deixe incomodar por ela, e ela então se desfalecerá por si só. Nada dessas coisas me tocarão, constitui uma maravilhosa afirmação. De modo que vemos assim que a obra de um homem está sempre com ele mesmo. As pessoas têm me dito o seguinte: faça-me tratamentos para mudar o meu marido, ou meu irmão. E eu respondo: não, eu farei tratamentos para mudar você, quando você mudar, o seu marido e o seu irmão mudarão. Uma de minhas alunas adquiriu o hábito de mentir. Eu disse-lhe que isso era um método de fracasso e que se ela mentisse, também mentiriam para ela. Ela respondeu: eu não me importo, pois simplesmente não posso viver sem mentir. Certo dia ela falava ao telefone com um homem por quem ela estava muito apaixonada. Ela virou para mim e disse: eu não confio nele, eu sei que ele está mentindo para mim. Eu respondi: bem, você mesma mente, então alguém tem de mentir para você, e você terá a certeza de que será exatamente a pessoa de quem você espera a verdade. Algum tempo depois eu a vi e ela me disse: eu estou curada, já não minto mais. Eu perguntei: o que foi que curou você? Ela respondeu-me: tenho estado a viver com uma mulher que mentia mais do que eu. A pessoa frequentemente se vê curada de suas falhas ao vê-las retratadas nos outros. A vida é como um espelho, e somente nos encontramos retratados em nossas companhias. Viver no passado constitui um método falho e uma violação da lei espiritual. Jesus Cristo disse: estai alerta, pois é chegada a hora da aceitação, é chegado o dia da salvação. A mulher de Ló olhou para trás e viu-se transformada numa estátua de sal. Os ladrões do tempo são o passado e o futuro. O homem deve abençoar o passado, e esquecê-lo, e abençoar o futuro, sabendo que este reserva para si infinitas alegrias, mas viva o presente integralmente agora. Por exemplo, uma mulher veio a mim, queixando-se de que ela não dispunha de nenhum dinheiro com que comprar presentes de Natal. Ela dizia: no ano passado foi tão diferente, eu tinha bastante dinheiro e dei presentes adoráveis e este ano quase não tenho um centavo. Eu respondi-lhe: você nunca demonstrará dinheiro enquanto estiver patética e a viver no passado. Viva integralmente o agora, e prepare-se para dar os seus presentes de Natal. Construa os seus poços, e o dinheiro aparecerá. Ela exclamou: eu sei o que fazer. Vou comprar algumas linhas de coser, focas de brinquedo e papéis de embrulho. Ao que eu respondi: faça isso, e os presentes aparecerão e colar-se-ão às foquinhas de Natal. Isso, também, foi a demonstração de destemor e fé em Deus, quando a mente racional disse: guarde cada centavo que tiver, já que não tem a certeza de que ganhará mais. Ela comprou as focas, papel e linha, e alguns dias antes do Natal, recebeu de presente várias centenas de dólares. Ao comprar as focas e linha, ela imprimiu a seu subconsciente a expectativa, e abriu caminho para a manifestação do dinheiro. Ela comprou todos os presentes com plenitude de tempo. O homem deve viver suspenso no momento. Guarde bem, portanto, para este dia. Tal é a saudação do alvorecer. Ele deve estar espiritualmente alerta, sempre à espreita de dicas que o permitam aproveitar toda e cada oportunidade. Um dia, eu dizia continuamente, silenciosamente: Infinito Espírito, não deixais que eu erre um só truque, e algo de muito importante me foi dito aquela noite. É de todo necessário começar o dia com as palavras certas. Faça uma afirmação imediatamente ao despertar. Por exemplo: a tua vontade será feita hoje. Hoje é o dia da realização, dou graças por este dia perfeito, milagre seguirá milagre e as maravilhas nunca cessarão. Faça disso um hábito e você verá que maravilhas e milagres acontecerão em sua vida. Certa manhã escolhi um livro e li: olhe com admiração para tudo que estiver diante de você. Parecia ser a minha mensagem para aquele dia, então eu a repeti várias vezes: olhe com admiração para tudo que estiver diante de você. Ao redor do meio-dia, uma grande soma de dinheiro foi-me dada, a qual estava a desejar para um certo propósito. Em um capítulo seguinte, chamo atenção para algumas afirmações que eu descobri como sendo eficientíssimas. Contudo, não se deve nunca usar uma afirmação a menos que ela seja absolutamente satisfatória e convincente para a sua própria consciência, e frequentemente deve-se usar diferentes afirmações para adequar-se a diferentes pessoas. Por exemplo, a seguinte já trouxe muito sucesso a muitas pessoas: tenho um trabalho maravilhoso, e de uma forma maravilhosa eu presto um maravilhoso serviço, por uma maravilhosa recompensa. Dei os primeiros 2 versos para uma de minhas alunas, e ela acrescentou os 2 últimos.
Isso se transformou na mais poderosa afirmação, já que sempre deveria haver pagamento perfeito para um serviço perfeito, e a forma rimada encaixa-se facilmente no subconsciente. Ela começou então a cantarolar os versos em voz alta e logo obteve um maravilhoso trabalho e de uma forma maravilhosa, prestou maravilhoso serviço por uma maravilhosa recompensa. Um outro leitor, um negociante, pegou esses versos e os substituiu a palavra trabalho por negócio. Ele repetia: tenho um maravilhoso negócio, de forma maravilhosa, e presto um maravilhoso serviço por uma maravilhosa recompensa. Aquela mesma tarde ele fechou um negócio de $41.000, embora não tivesse havido nenhuma atividade em seus negócios durante meses antes disso. Toda afirmação deve ser cuidadosamente semeada de modo a espalhar-se pelo terreno completamente. Conheci uma mulher que se encontrava em grande necessidade, e então fez um pedido de trabalho. Ela fazia muito trabalho, mas nunca recebia nada por isso. Ela agora sabe acrescentar a sua afirmação: maravilhoso serviço por maravilhosa recompensa. Constitui a vontade divina que o homem tem em abundância. Mais do que suficiente. O seu celeiro tem plenitude, e a sua taça transborda. Esta é a ideia de Deus para o homem, e quando o homem destrói as barreiras da falta em seu próprio subconsciente, a idade dourada será dele, e todo desejo bem-intencionado de seu coração será satisfeito. Esses foram os capítulos 3 e 4, do livro O Jogo da Vida, de Florence Scovel Shinn. Espero que estejam gostando. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Isso me ajuda a fazer o canal crescer. Ative as notificações para receber todos os conteúdos. Deixe seu like. E se esse vídeo contribuiu com você, compartilhe com seus familiares e amigos. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida.